Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática, né? Como você já sabe, eu sou o professor Wallace e essa aula é destinada ao nono ano do ensino fundamental, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre trigonometria, tá? Mais uma área aí da matemática para a gente estar estudando, mais um conhecimento específico aí. E eu trouxe para vocês, né, algumas imagens que eu quero apresentar agora para vocês, por isso eu vou sair da tela, tá? Sair da tela por conta disso. E aí eu trouxe, por exemplo, essa torre que fica lá na Itália, né? A Torre Pisa, lá na Itália. Alta, né? Uma construção bonita, alta. Trouxe também uma outra fotografia aqui. Vocês já viram isso na aula passada, né? Uma pirâmide lá do Egito, né? Muito bem, uma construção também muito grande, né? Vocês podem estar pesquisando aí a altura dessas construções aí na internet. Essa torre da França, muito famosa, né? E Torre Eiffel, né? Fica na França. E trouxe também uma construção moderna lá do Emirado Árabe, né, dos Emirados Árabes Unidos, né? Muito bonita também, né? Não tão antiga quanto as outras três, mas também muito grande e bonita. Uma curiosidade que a gente tem, como eu já disse, qualquer uma dessas construções, se você jogar ela no Google, você consegue achar a altura delas já, né? E aí uma pergunta que vocês, assim como eu, devem estar se fazendo, né? Como que eles medem tudo isso? Será que eles jogam uma corda bem grande lá e depois eles tiram o comprimento dessa corda, né? Na aula, na aula retrasada, nós falamos um pouquinho do Teorema de Tales e a gente percebeu que Tales conseguiu determinar a altura da pirâmide pela sombra da pirâmide. Mas será que toda situação vai ser possível, né, eu conseguir medir essa sombra? De repente eu tenho uma outra construção no caminho, não consigo transpassar a minha régua, a minha trena, não interessa, para ter o comprimento exato dessa sombra, né? É um pouquinho complicada essa situação. Mas existe outras propriedades aí dentro da matemática que eu consigo estipular qual é a altura de cada um desses objetos, né? Então, por exemplo, hoje a gente utiliza alguns instrumentos para fazer isso, né? O clinômetro é um instrumento específico para também estimular essa altura. E a gente vai construir esses dois objetos na sala de aula com os instrumentos, né, de desenho geométrico que vocês já têm, né? E de acrílico aí, que é o transferidor, que é aquele parece meio círculo, né? E o esquadro, que é aquelas duas peças que parecem um triângulo, tá? Nós temos aí o teodolito, okay? Que ele é muito comum, vocês já devem ter observado na rua. Toda vez que vocês passarem em frente de uma construção muito alta, né, um prédio, um condomínio, vocês vão observar que o engenheiro ou o mestre de obra vai estar com um aparelhinho desse do outro lado da rua olhando. Por que que ele faz isso? Ele está medindo a altura daquela construção, tá bom? Ele está medindo a altura daquela construção. Teodolito ou, né, que não é tão comum, o clinômetro. O clinômetro vem de inclinação. Bom, mas como eu já disse, existe uma matemática por trás disso, né? Não adianta eu ter a ferramenta, mas não compreender como essa ferramenta funciona, tá? E você também, assim como eu, deve estar se perguntando: e qual é essa matemática que eu tenho por trás dessas coisas, né? O que eu encontro por trás dessas ferramentas aí? Qual que é o cálculo que existe por trás dela que eu preciso fazer? Ou de repente, se eu tiver uma dessas ferramentas digitais, ela já me dá a resposta. Como que o criador dela, né, fez esse algoritmo para que essa máquina trabalhasse para mim? Você tem que entender o seguinte: que toda máquina é uma criação do homem, então o homem vai criar todo o algoritmo por trás para que ela funcione para você, que você trabalhe para a máquina, não que a máquina trabalhe para você. No mesmo caso para esses instrumentos aí de medições, ok? Bom, mas para a gente falar dessa matemática, vamos fazer uma revisão. Eu trouxe esse triângulo,
Vocês já viram aula, né, retrasada, já viram no 8º ano. Falei muito dessa forma geométrica, uma forma geométrica muito importante para a geometria, para a matemática. Nós vimos aí no Teorema de Pitágoras também. Nós podemos observar essa forma geométrica nas construções. E se a gente não observa, a gente tem que entender que ela está oculta. Quando a gente fala daqueles equipamentos de medição que a gente viu agora há pouco, vocês vão ver que inserido a eles está por trás de tudo isso o triângulo. Tá? Então é uma forma geométrica muito importante na matemática. Bom, esse triângulo ele tem uma característica importante, que é exatamente o ângulo reto. Olha aqui a setinha do mouse aqui, ó, passando em vermelho aqui. O ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Quando o triângulo apresenta esse ângulo, chamado ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, nós damos nome a esse triângulo de triângulo retângulo. Lembra que se eu podia completar aqui e formar um retângulo? Beleza. Bom, e dentro desse triângulo, eu vou colocar dois ângulos. Podia ser qualquer valor, mas eu vou trabalhar com uma letra grega para uma situação mais hipotética, que pode estar generalizando aí. Que eu vou chamar de alfa e uma letra grega que é chamada de beta. Dei o nome a cada um desses segmentos de reta como A. Olha aqui, A, tampei agora o B e o C. Ok? Eu tampei o A, mas já que desaparece. Isso, sumiu. Se eu mexer com o mouse, aparece de novo. Bom, algumas coisas a gente viu na aula passada. A gente viu o quê? Que esses segmentos de retas que unidos formaram um ângulo reto, o ângulo de 90 graus, que no nosso caso é o segmento A e o segmento B, eles são chamados de quê? De cateto. Só que esse cateto ele pode ter um sobrenome. E esse sobrenome desses catetos, né? Só por um motivo didático eu estou fazendo essa metáfora. Esse sobrenome depende de qual ângulo estou falando. Se eu olhar na perspectiva do ângulo alfa, eu vou poder nomear esses catetos como adjacente, anota isso aí, e oposto. Se você procurar no seu dicionário mesmo aí, sempre fazer a brincadeira de levar o dicionário Aurélio, pedir para um aluno procurar e tal, né? Uma grande frustração estar trabalhando assim à distância é isso. Tudo que a gente criava de roteiro, aquela zona de conforto, a gente foi convidado a sair, né? De uma forma talvez até não tão amistosa, né? Ninguém esperava essa pandemia. Mas eu levo o dicionário, você pode procurar no dicionário que você tiver aí, ou num desses dicionários online, você vai encontrar o significado bem próximo da palavra perto. Então, perto, próximo, ao lado de, né? Então, adjacente significa perto. Talvez você vai encontrar essa palavra em algum outro texto, né? Falar, os povos, né, antigos construíam suas habitações adjacente à margem do rio tal, né? Então, assim, adjacente significa perto, próximo. E oposto tem vários significados. Mas o que vai ser mais interessante para a gente agora na matemática é o significado de longe. Por que eu estou dando o significado do dicionário? Porque olha o seguinte, quando eu falo que A e B são catetos e um deles vai ter que chamar adjacente, você tem que entender que adjacente significa o quê? Perto. Se adjacente significa perto, qual o segmento que está mais próximo de alfa? É o B ou é o A? Tampou de novo. Parar o mouse aqui e volta. O que está mais próximo do ângulo alfa é o segmento B. Logo, o B é o adjacente. O que está mais longe do ângulo, que é o A, é chamado de oposto. Então, eu tenho aqui o A, segmento de reta A, chamado de cateto oposto, e o segmento de reta B, chamado de cateto adjacente. Beleza? Lembrando que o que não é cateto é a hipotenusa. O significado para hipotenusa é aquela que possui o maior comprimento dentro do triângulo retângulo, ok? Beleza. Isso eu estou falando para vocês em relação a alfa. Agora a gente pode fazer a mesma situação em relação a beta. Como que funciona em relação a beta? Do mesmo jeito. Eu vou olhar. Beta está aqui, ó. Tá vendo o ângulo beta? Qual segmento? Agora não tampou, né, minha barra de ferramentas aqui, graças a Deus. Do beta, qual que está mais perto do beta? Não é o A? O A está passando aqui e formou um ângulo beta, então ele é o adjacente. Os dois, o A e o B, são catetos, mas o A é cateto adjacente. Por quê? Porque está perto. Volta lá na tela anterior, você vai ver isso aí, diferença de adjacente e oposto. Qual que está longe, né, do beta? É o B.
Repara o seguinte, que na outra situação, o B era cateto adjacente, mas agora quando a gente fala em relação ao ângulo beta, o B é o ângulo oposto, é o segmento de reta oposto. Então, cateto oposto. Cateto adjacente agora, por sua vez, é o A. E o C nunca vai mudar, é a hipotenusa. A gorda da hipotenusa nunca vai mudar. Gorda por que eu brinco falando a gorda da hipotenusa? Porque é a que possui as maiores medidas, tá ok? Então aí a gente conseguiu separar o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente e o que é hipotenusa. Vou prosseguir a nossa aula agora. Vamos lá. Repara o seguinte, agora a gente tem aqui um outro triângulo, tá? Já coloquei o nome em relação a um ângulo específico, esse alfa. O adjacente é o que está perto, só para reforçar, isso é muito importante, anota aí no caderninho de vocês. E o que está distante do ângulo alfa é chamado de cateto oposto. Tudo bem? Cateto oposto. Se eu dividir o meu cateto oposto para independente daquele tamanho daquele triângulo, né, conservando sempre aí o mesmo ângulo, se eu não mudar o ângulo, a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente sempre vai dar um coeficiente, né, um número fixo que a gente vai chamar de seno. Então, para esse ângulo A, se eu dividir cateto oposto pela hipotenusa, eu tenho algo chamado seno. Eu já vou passar os valores que são os ângulos mais utilizados aí, né, principalmente no ensino fundamental. Bom, existem todos, né? Todos vão ter o seu seno, o seu cosseno e a sua tangente, que eu vou explicar cada uma delas. Então, o seno, eu brinco que ele é filho do cateto. Cateto sobre a hipotenusa igual ao seno daquele ângulo. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, daquele ângulo eu tenho então o que eu chamo de cosseno. E tangente é cateto oposto sobre adjacente, tá? O oposto vai sempre por cima, a hipotenusa sempre por baixo, tá? Então, filho do cateto oposto com a hipotenusa é seno. Filho do cateto adjacente com a hipotenusa, cosseno. O filho do cateto oposto com adjacente é chamado, então, de tangente. Os ângulos que a gente mais utiliza são os ângulos 30, 45 e 60 graus. Por quê? São os que são mais fáceis de decorar. Vou montar essa tabela e vou mostrar para você que é facinho de decorar. Então, presta bastante atenção. Dá até para fazer alguma musiquinha, algum funk, algum jingle de Natal aí, em cima dessa musiquinha, tá bom? Em cima dessa letra aí que eu vou criar agora com vocês. Como que funciona? Você fez ali 30, 45, 60 graus, seno sempre vem na frente, cosseno no meio e tangente é o filho caçula. Olha aqui, ó. Eu vou preencher com 1, 2, 3, ok? 3, 2, 1. Então, eu faço aqui do seno 1, 2, 3, cosseno decrescente, 3, 2, 1. Tudo dividido por 2, raiz onde não tem 1. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Aí é o seno e cosseno. Então, você pode fazer um rap, um funk, um jingle de Natal. Na minha época, quando eu estudava isso aí, eu aprendi isso na época que era do sétima série, hoje é o sexto ano, né? Não, ao contrário. Hoje é o oitavo ano. E aí, geralmente era finalzinho do ano, e aí aquela musiquinha de Natal, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo dividido por 2, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2 e 3, e aí você decora com mais facilidade. Mas é critério de cada um de vocês, tá bom? São os mais usados, que é o mais fácil de decorar. Em alguns casos, o enunciado da prova vai dar o valor de cada um dos ângulos, tá bom? Pode ser que dê em decimal ou na forma de fração, como apresenta. Não podemos deixar de falar de tangente. Vamos dar até um exemplo em cima da tangente hoje. É um pouquinho diferente. Quando eu falo tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. 45 é 1. Raiz e tangente de 60 é raiz quadrada de 3, tá bom? Facinho de memorizar isso aí, tá? Bom, o que a gente vai falar agora? Não sei. Vamos passar a tela para eu ver. É o exemplo que eu queria dar para vocês, tá? Então, aqui, nesse exemplo, eu tenho que sair da frente, não tem problema. Vamos lá, qualquer coisa eu me diminuo aqui na tela. O sumo da tela, não tem problema. Eu trouxe para vocês aqui um homenzinho, né? Tá lá com o seu instrumento lá para medir a altura do edifício. Ele se afastou 200 metros daquele prédio, daquele edifício. E o aparelho dele estava marcando 30 graus. Qual é a altura desse prédio?
A gente vai usar aquelas informações para criar uma equação em cima disso. Bom, como que eu vou criar essa equação? Olha para cá, olha para a lousa aqui. Primeiro eu tenho que colher as informações. Cateto adjacente é 200 graus. Por que cateto adjacente? Aqui em relação ao ângulo de 30 graus. É adjacente porque está perto, né? O mais perto. O x ele está longe, né? O de 200 está perto, então é adjacente. Esse que representa a altura, que vai ser o x da minha questão, é chamado de cateto oposto, porque está longe do aparelhinho do rapaz. Ok? Que fórmula que usa lá? Cateto adjacente, cateto oposto. É tangente. Lembrando que cateto oposto está sempre por cima, cateto oposto dividido pela tangente. Tangente de 30 graus, volta lá na tabela, vocês vão ver que é raiz quadrada de 3 dividido por 3. Ok? Cateto adjacente vai por baixo, então 200 está aqui embaixo, o x está em cima. Tem essa equação, raiz quadrada de 3 dividido por 3 é igual a x dividido por 200. Vamos resolver ela agora? Vamos lá? E a gente já finaliza a nossa aula, tá? Rapidinho, a gente já deu um exemplo, falou da teoria, aquela coisa toda, né? Como que funciona aqui agora? A equação é essa, vou multiplicar os extremos aqui, então teria raiz de 3 multiplicado por 200, aqui, raiz multiplicado por 200, está aqui, depois eu ajeito isso, porque a raiz sempre vem depois, tá? X multiplicado por 3, 3x. Então, coloquei aqui, só inverti a ordem para colocar o número na frente. 200 multiplicado por raiz de 3. Estava multiplicando, passou para o outro lado da cerquinha, dividindo. Raiz quadrada de 3 é um número irracional. Lembra disso? A gente está vendo isso desde o começo do ano, lá na reta numérica. A gente vai aprender a localizar esses números aí. Conhecendo o Teorema de Pitágoras, já é possível fazer isso. E são 3 assuntos que a gente falou em seguida que ele geralmente se confunde, tá? Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras, relações métricas do triângulo retângulo, que eu não falei ainda, e seno, cosseno e tangente, tá? Vou fazer uma aula explicando quando eu uso cada um. Então, eu vou trabalhar com 1,74. Vou substituir a raiz quadrada de 3 por 1,74, que é um valor próximo. Já que é um número irracional, não vou considerar todos aqueles algarismos todos, vou trabalhar com 1,74. Até porque quando eu multiplico 1,74 por 200, eu tenho um número inteiro. Vai ficar mais fácil de dividir por 3. E aí eu faço a multiplicação de 200 por 1,74, divido por 3. Tenho aproximado. Por que aproximado? Porque eu aproximei a raiz quadrada de 3. 116 metros. Ou seja, a altura daquele prédio é 116 metros. Bom, vou ficar por aqui, tá? Vou encerrar nossa aula agora. Espero que vocês tenham gostado. Tem as atividades do Google Forms. Vou ensinar vocês, vou fazer uma aula montando esses equipamentos, as ferramentas. Um usando o transferidor, o outro usando o esquadro e o laser, tá? Vou montar essas ferramentas com vocês e vou colocar em prova toda essa matemática. E vou vir com outras aulas também, ensinando quando eu identifico um problema que eu vou usar seno, cosseno e tangente, quando eu identifico um problema que eu vou usar Teorema de Pitágoras, quando eu identifico um problema que eu vou utilizar Teorema de Tales. São bem parecidos esses conceitos. E tem as relações métricas do triângulo retângulo, que embora não é conteúdo do nono e tal, mas eu vou tentar antecipar algumas coisinhas e mostrar quando eu utilizo cada uma delas, tá bom? Antecipar porque essas provas externas vão estar cobrando, tá? Não vão deixar de estar trabalhando isso com vocês, tá? Forte abraço aí e até a próxima aula.